Olá, queridos, nós estamos aqui em mais uma programação do Edificando Vidas. Que Deus abençoe você nesse dia de hoje. Olha, hoje nós vamos estar trazendo aqui a Gabriela Mota. Ela vai estar contando um pouquinho do testemunho dela, uma jovem de 18 anos. Sabe que Deus fez coisas lindas na vida dela. E ela vai estar aqui compartilhando conosco, então não saia daí. E eu quero deixar uma palavra para você que está ali no Salmo 125, versos 1, que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Você que está aí nos assistindo, se você tem passado por lutas, por dificuldades, olhe para Jesus, querido. Olhe para o Senhor, sabe? Porque é de lá que vem o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Você que está passando problema com seus familiares, problema de enfermidade, creia que o Senhor, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Sabe, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. É a palavra do Senhor que nos garante isso. Então você que está aí, você que está passando por lutas e por dificuldade, eu convido você a olhar para Jesus, a olhar para o alto, que é de lá que vai vir o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Então olha, não saia daí, eu volto já já com a Gabriela, contando o testemunho dela que vai ser bênção para a sua vida em nome de Jesus. Muito bem, queridos, eu estou aqui com a Gabriela Mota, né? A Gabriela vai estar contando um pouquinho do seu testemunho, da sua história de vida. A Gabriela só tem 18 anos, mas ela nasceu no lar cristão e ela já tem uma experiência com Deus, né, Gabi? E ela vai contar um pouquinho dessa experiência, daquilo que Deus tem feito na vida dela, né? Ela desde criança ali na presença do Senhor, e ela foi crescendo e o Senhor foi chamando ela para algo mais profundo, né? E ela tem vivido isso, né? E ela vai compartilhar conosco hoje a história da vida da Gabriela. Eu sou criada na igreja, como a senhora falou. Então, o meu testemunho realmente é Deus me chamando para mais perto dele. Quando eu era pequena, minha mãe sempre gosta de contar isso para as pessoas, que ela estava grávida, a gravidez dela foi uma gravidez de risco. Então, ela passou a maior parte da gravidez no hospital, porque ela teve diversos problemas. Mas ela fala que em todo banho, toda vez que ela tinha uma oportunidade, ela orava na barriga, ela profetizava dons na barriga, ela dizia que a filha dela ia ser levita, que a filha dela ia ser ativa na igreja, que ia se apaixonar pelo Senhor tanto quanto ela, né? E quando eu nasci, ela continuou profetizando, ela continuou falando. E hoje, quando eu cresci, né, quando eu comecei a me envolver mais no louvor, na dança, nessas coisas, ela vê que a profecia que ela liberou para mim quando eu era criança, quando eu ainda estava na barriga dela sendo gerada, hoje se cumpre. Por isso é muito importante acreditar, né, realmente quando a mãe está grávida, acreditar que quando você libera uma palavra ou quando você fala alguma coisa, o bebê escuta e o Senhor, Ele é poderoso para fazer aquilo que está no coração. Enfim, aí, né, eu fui crescendo, ela sempre prezou muito que eu e meu irmão fôssemos da igreja. Quando eu tinha 1 ano e 6 meses, a minha mãe, ela não queria mais ter filho, assim, gerado por ela, porque a gravidez foi muito difícil, então meio que traumatizou. Mas ela ainda queria ajudar outra criança. Na época, ela tem uma ONG, né, e na época a ONG dela era muito envolvida com os abrigos. E aí ela sempre estava ali vendo as crianças de abrigo e ela se apaixonou pelo Vinícius, que é o meu irmão. E na verdade ela ia adotar outra pessoa, mas aí quando ela foi mesmo para adotar alguém, ela se apaixonou pelo Vinícius, coisa de Deus mesmo, né? E ela ficou com medo do Vinícius chegar em casa e eu não receber ele muito bem, mas todo mundo fala que quando ele chegou eu abracei ele, a gente já começou a brincar. E eu tenho, assim, uma afeição pelo meu irmão que é acima da fraternidade. Eu gosto muito, eu prezo muito pelo meu irmão, né? E aí nós fomos crescendo juntos. Minha mãe sempre aquilo de vai participar de tudo que tiver na igreja. Então era Dia das Mães, Dias dos Pais, Natal, Páscoa, todos os eventos que tinha na igreja, o Vinícius e a Gabriela sempre estavam lá. Eu lembro daquela camiseta, né, que a gente usava do Vida Nova Kids, era todo evento que tinha, o Vinícius e a Gabriela estavam lá.
Meus pais choravam muito quando a gente dançava e tocava muito, né? Eles quando a gente dançava. Então, nós fomos crescendo juntos e toda criança, todo adolescente, né, tem uma fase que ele quer provar de alguma coisa, que o mundo começa a piscar um pouco mais, que as luzes do mundo começam a chamar um pouco mais. E eu tive essa fase também. Eu nunca fui revoltada com a minha mãe, nunca fui revoltada com meu pai, mas eu tive uma fase assim que o mundo parecia um pouco mais apetitoso para mim do que continuar na igreja onde eu já estava a minha vida, assim, até ali, né, todinha. E teve uma fase que eu só queria usar preto, que eu só escutava rock, que eu não quando a minha mãe falava, vamos pra igreja, eu vinha pra igreja. Mas eu lembro até uma vez que eu sentei ali no último banco e queria ficar ali, sabe? Então, as coisas da igreja não foram deixadas de lado, mas eu vinha por vir. Eu tava ali naquele ativismo de sempre participei, vou sempre participar, mas não com o meu coração. E aí foi até uma época que nós mudamos de igreja para ajudar da mesma Vida Nova, né? Mas nós fomos ajudar em outra igreja e aí eu não conhecia ninguém lá, não tinha nenhum jovem lá. Aí que eu só queria mesmo escutar os meus rocks e ficar ali de boas na igreja, que eu não conhecia ninguém. Só que a partir dali o Senhor ele foi meio que me separando mesmo. Eu não conhecia ninguém, eu não sabia o que o Senhor queria com a minha família naquele lugar. Mas eu fui me envolvendo com coisas que não combinavam comigo. Então, a dança de lá, por exemplo, era dança de gesto. E eu tô acostumada com a dança normal, né? E eu falei, não, senhora, eu não vou dançar gesto. Não vou dançar gesto, não tem como. E aí, o Senhor foi colocando no meu coração, vamos tentar, né? Teve um dia que eu falei, não, vamos tentar dançar gesto. E é uma coisa fora do normal, sabe? Eu tô acostumada com aquela dança assim, passos atrás de passos, tranquila, mas o Senhor me pegava quando eu dançava gesto de uma maneira que é absurda, é extraordinário. Então, o Senhor, acho que ele queria me mostrar, tenho certeza que o Senhor ele queria me mostrar a multiforma com que ele pode me usar. E aí nós passamos um tempo naquela igreja ajudando. E quando nós voltamos pra cá, eu lembro que foi um ano muito difícil pra mim, porque eu ainda não era batizada. Quando eu cheguei aqui, aí todo mundo me viu e falou assim, a Gabi tá de volta, vamos começar. Só que eu tava começando a me relacionar com Deus, mas ainda não era aquilo profundamente, sabe? O Senhor sendo meu Deus. Tava provando um pouco do Deus dos meus pais. E aí eu voltei pra cá, todo mundo falava, não tem que se batizar, pra fazer isso tem que ser batizado, tem que ser... Oh, meu Deus, eu tenho que batizar. E aí, um dia eu falei, não, eu vou me batizar, mas eu vou me batizar porque realmente eu quero mudar. Eu realmente quero continuar e dizer pra todo mundo que eu sou de Deus e que eu vou continuar, por mais que as lutas venham, eu vou continuar com Cristo, né? Me batizei e nada ficou melhor. Eu lembro que eu entrei em um ano que foi muito difícil, porque foi um ano que minha mãe ela mudou de emprego. Ela era muito estável no emprego dela, né? Então, quando ela mudou de emprego, foi meio que um baque pra gente. Na verdade, ela saiu do emprego dela e demorou um tempo pra ela conseguir outro. Então, teve um período aí que foi muito difícil. E calhou da minha mãe mudar de emprego, dos meus pais entrarem em meio que um conflito lá, começarem a se separar. E eu lá. Meu Deus, o que eu vou fazer? Sim, porque a minha família era a única coisa que não podia desmoronar pra mim. E chegou em um determinado momento em que tudo estava acontecendo no mesmo ano. Eu falei, não, Deus não quer nada comigo. Porque até agora todo mundo falava que eu era bênção, mas na minha família tá dando alguma coisa errada. E aí eu falei, não, Senhor, eu não aceito, não, tem que ter um propósito, as coisas têm que acontecer, tem que ter um porquê disso, né?
E aí eu comecei a buscar o Senhor, a buscar o Senhor, a buscar o Senhor. E lá em casa, eu vejo que naquela época nós não éramos assim muito de conversar, muito de sentar todo mundo e o que está acontecendo com você? Não, deixa eu te contar como foi o meu dia. Nós não éramos muito assim. E nesse período de dificuldade, eu vi que eu pude provar do relacionamento com a minha mãe, principalmente assim. Meu pai, ele era sempre foi um pai muito presente, um pai que sempre foi solícito com as nossas causas, né? Mas hoje, ele é um pai pra mim que naquela época ele nunca foi, sabe? De me ligar e falar, Gabi, o que tá acontecendo com você? Gabi, nossa, eu tô com saudade, filha, sabe? Então, hoje eu sei que esse período, por mais difícil que tenha sido pra mim naquela época, foi um período em que o Senhor me mostrou paternidade e maternidade que eu poderia provar de um jeito que eu não vivia, né? Você fala dessa importância, né? A gente vê que você viveu exatamente momentos que foram profetizados, né, na sua vida, que a sua mãe profetizou, das palavras de bênção que ela lançou ali quando ela estava gerando você viveu exatamente tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida e tem vivido até hoje, porque você realmente, para quem não conhece a Gabi, gente, ela é uma bênção, ela toca, ela canta, ela dança, ela tem vários dons, né, talentos, graças a Deus. E você fala a respeito desse problema familiar, né, disso que chegou no seu lar, chegou na sua casa, na sua família, com os seus pais. Você acredita que essa situação, vocês se aproximaram mais, né? A partir dessa situação, você começou a descobrir realmente que a sua mãe ela precisava de mais atenção, o seu pai também. Então você viu que através dessa situação vocês se aproximaram, vocês se uniram mais, é claro. Sim, sim. A partir dessa situação, nós podemos realmente provar o que é uma família. Porque família não é o pai, a mãe, os filhos, cada um vivendo a sua vida. Mas família é você compartilhar a sua vida com seu pai, sua mãe. Você tá lá para ajudar nos momentos bons ou difíceis. Você fala, nós estamos juntos, entendeu? E aí, o que aconteceu no seu dia? Tá precisando de ajuda? Tá precisando de dinheiro? Sabe tudo? É bom. E você falando isso, a gente vê que muitas vezes acontece ao contrário com algumas famílias, porque quando chega o problema, a tendência da pessoa é se isolar, né? A tendência da pessoa é não querer ajuda, porque ela já está com problema, então ela quer se isolar, ela quer ficar ali no seu mundinho. Foi ao contrário, vocês acabaram se aproximando mais, se unindo mais e tentando ajudar um ao outro, né? Sim, nós podemos reagir, né, às situações de duas formas. Como você falou, nós podemos se isolar ou você olhar para a situação e falar, não, o que a gente vai fazer para mudar essa situação? O que Deus quer que a gente aprenda? Eu nunca vou esquecer de um pastor que ele veio aqui e ele foi e falou, quando a gente passa por um problema, você não tem que perguntar para Deus logo de cara assim, nossa, mas por que eu tô passando por isso? Nossa, mas eu preciso passar por isso. Não, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com essa situação? Então, eu guardei muito isso pra mim. Então, todos os problemas que acontecem comigo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que Deus quer que eu aprenda com isso pra eu aprender logo, pra acabar esse problema logo, entendeu? Então, acho que é uma coisa válida pra todo mundo pensar. Se você tá passando por um problema, é porque Deus quer que você aprenda alguma coisa com isso. Então, a pergunta que nós temos que fazer é, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Pra que acabe logo o problema. Bênção. Gabi, fala mais um pouquinho. Hoje você está aí com 18 anos, né? Passou essa fase da adolescência um pouco meio difícil, né? Com problemas ali na sua casa, no seu lar. E hoje você está aí na juventude, né? Já está com 18 anos, já passou esse primeiro semestre aí da faculdade. É um mundo diferente, né? Como é que tem sido tudo isso para você? Eu pensava assim, porque eu sempre fui cristã na igreja, cristã na escola, cristã na rua, cristã onde eu passava, né? Então, meus amigos do ensino médio já estavam acostumados. Nossa, não pode falar palavrão do lado da Gabi. Nossa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
mas tudo levado de uma maneira um pouco mais extrovertida, né? Porque não tem como você chegar para as pessoas do mundo e falar, não, você vai pro inferno, você vai fazer isso. Não, não é assim, sempre daquele jeito extrovertido. E aí eu falei, meu Deus, como que vai ser na faculdade? Eu vou ser a careta, né? Não posso falar nada, não posso fazer nada. Não é que eu não posso, eu escolhi não fazer nada, não fazer certas coisas, não falar certas coisas. E aí eu falei, nossa, ninguém vai gostar de mim, eu vou ser a careta da faculdade. E aí, quando eu entrei, assim, na faculdade, foi um baque mesmo, porque eu sou muito comigo quando eu não conheço ninguém. Fico muito, ai, será que eu falo? Será que eu não falo? Então, demorou um tempo, assim, pra eu formar aquele círculo de amigos, né? Mas hoje já tem 6 meses que eu conheço eles, né? Já não, é pouco tempo, mas eles já sabem que eu sou assim. Eles falam, quando alguém fala palavrão, eu já olho assim... Não fala palavrão do lado da Gabi, não vamos falar palavrão, vamos tentar não falar palavrão hoje o dia todo. Aí eu vejo que são nas pequenas coisas que nós nos posicionamos que nós começamos a mudar o ambiente em que nós estamos. Porque é muito propenso a você, cristão, entrar em uma faculdade e você ser inundado por todas aquelas coisas que as pessoas fazem, que as pessoas falam, mas a partir do momento que nós nos posicionamos e que nós falamos, não, eu vou continuar sendo o que eu aprendi, o que eu sempre fui, é capaz das pessoas que sempre agiram de uma maneira, elas começarem a ser influenciadas por aquilo que você é. E aí hoje o pessoal já fala... Aconteceu qualquer coisa, fala, não, pergunta pra Gabriela porque ela não pode mentir. Não, faz isso pra Gabi porque ela não faz isso. Então, eu vejo que é muito importante isso, sabe? Nós sabermos quem nós somos pra nós podermos mostrar pras pessoas e as pessoas serem impactadas com aquilo. Porque é muito normal hoje você falar palavrão. É muito normal hoje você mentir, é muito normal. Então, quando vem alguém que fala, não é normal. Não, o certo é isso, não, o certo é aquilo. É claro que nós erramos muitas vezes, mas quando você se posiciona e você mostra a verdade ela entra como uma faca e qualquer pessoa, ela olha e ela fala, não é normal, eu tô fazendo errado. Que tremendo isso, é muito bom, né? A gente vê jovens realmente fazendo a diferença, né? Porque como você falou, é muito fácil ser cristão aqui dentro da igreja, né? É muito fácil a gente falar o crentez, né? Quando tá todo mundo ali na mesma fé, conhecendo, né, o mesmo Senhor, mas no mundo lá fora é diferente e isso impacta muitas vezes, né? E você, quando você tem certeza da sua verdadeira identidade, se torna mais fácil, você acaba sendo atraída, né, pelas pessoas, as pessoas começam a ver que realmente vale a pena servir a Cristo, que não é essa, né, as pessoas costumam falar, ser crente é ser careta, é não fazer nada, é não fazer isso, é não fazer aquilo, e a gente vê que é totalmente diferente, a gente vê jovens felizes, jovens buscando Deus, né, estando ali na presença do Senhor, se alegrando na presença do Senhor, e isso é muito bom. Gabi, eu sei que você também teve várias experiências aí nos retiros, né? Foram algo assim que o Senhor ele veio de encontro e como você falou, você conhecia o Deus dos seus pais, né? E hoje você conhece, você tem experiência do teu Deus, o Deus que chamou a Gabriela Mota, né? O Deus que já tinha determinados os dias que você ia viver e você tem vivido isso, graças a Deus. E como é que é essas experiências? Você olhando hoje por tudo que você passou, né? Pelos retiros, pela sua infância, pela sua adolescência, o que você sente quando você olha para trás, você olha para você hoje, você se sente como? Nossa, eu me sinto muito feliz, assim, pelo que o Senhor me ajudou a escolher, né? É como você falou, existe o Deus dos nossos pais, mas existe um momento em que você precisa escolher o seu Deus. E é como se fosse um caminho, e a sua mãe, quando você é pequeno, ela te instrui no caminho, ela mostra, o caminho certo é esse caminho aqui. E você começa a andar, e você começa a andar. Só que a partir do momento que as suas pernas elas já estão fortes para você andar sozinho, você não precisa mais que a sua mãe esteja ali junto com você. Então é necessário que você ande o seu próprio caminho. E é nesse momento em que você tem que escolher o seu Deus. E foi isso que aconteceu comigo. Eu andava muito pelo Deus da minha mãe, porque minha mãe também, ela, graças a Deus, Deus deu muita sabedoria para ela. Então ela incutiu isso em mim. Então,
por mais que eu não quisesse muito vir pra igreja e tal, eu sentia falta quando eu não vinha na escola dominical, que pra mim é uma coisa muito importante, quando eu faltava nos cultos. Então, foi muito importante que a minha mãe me direcionasse pro caminho. Mas chegou um momento em que eu precisava escolher. E eu lembro de um primeiro retiro que até então eu vinha na igreja, eu participava das coisas da igreja, mas daquela forma, sabe? No piloto automático, tamo lá, tamo participando, não, vamos ajudar, vamos todo mundo. Só que, e o profundo, entendeu? E aquilo que tá no meu coração. E eu queria sentir Deus assim de uma forma que eu nunca havia sentido. Só que o Senhor me falou que eu não ia sentir Deus daquela forma que eu queria se eu não buscasse Deus de uma forma que eu nunca tivesse buscado. E aí, um pouco antes do primeiro retiro que eu fui, eu comecei a buscar Deus assim, de uma forma que eu nunca tinha buscado. E eu continuei. E eu lembro que eu nunca vou esquecer desse primeiro retiro, porque eu tava acostumada a Deus falar comigo assim, só, sabe, sussurrando, só de uma maneira doce, sabe, eu escutar de uma maneira... Só que naquele retiro, o Senhor me pegou de um jeito que eu nem sei explicar o que aconteceu. Eu pulava, eu caía, eu fiquei de joelho, eu chorava, eu deitava. O Senhor falou comigo de diversas formas. E eu escolhi, a partir daquele momento, o meu Deus, que hoje eu sou apaixonada. Hoje eu não consigo mais viver sem Deus, porque a partir daquele momento eu vi que a minha vida com Deus, ela nunca vai ser uma vida monótona. Ela nunca vai ser uma vida em que sempre eu vou ver a mesma coisa, sempre eu vou sair para o mesmo lugar, sempre... Não. A vida com Deus é uma vida de surpresas todos os dias, de experiências todos os dias, de você se apaixonar pela mesma pessoa todos os dias, porque você conhece. Eu nunca vou esquecer também de uma vez que uma amiga minha muito próxima, ela estava no hospital e descobriram uma doença no cérebro dela, uma bactéria, né, que tinha afetado o cérebro dela. E assim que meu pai me contou, porque não era pra ninguém ficar sabendo, mas graças a Deus aconteceu uma situação que ninguém imaginava e eu acabei ficando sabendo. E assim que meu pai me contou, eu comecei a chorar e eu falei, meu Deus, o que eu faço? Só que você chorar... Tudo bem, você fica abalada na situação. Só que nós não temos só que chorar. Nós temos que agir, sabe? E aí eu fui visitar ela a primeira vez e foi muito difícil pra mim. Porque ela sempre é uma menina meio espoleta, né? Até grossa, às vezes eu falo com ela que ela é bem grossa. Mas ela não tava assim, ela tava muito frágil, sabe? Ela tava repetindo várias vezes a mesma coisa. E quando o médico veio falar com a gente, ele falou que ele nunca tinha tratado de alguém que ou morreu ou ficou com sequela. E eu falei, não, eu não aceito, Senhor, eu não aceito. Eu vou jejuar e eu vou orar muito pela vida dela. E eu lembro que eu orava muito pela vida dela. Eu compartilhei isso com a minha mãe, minha avó. Nós começamos a orar muito pela vida dela, muito, muito. E aí eu lembro que uma vez, de manhã, eu tava com aquilo, né, ainda engasgado comigo. E eu subi com o violão, fui pro quarto da minha mãe. E eu comecei a tocar uma música que ela fala de guerra, ela fala de confiar em Deus, mas que até ali eu não tinha vivido a música, sabe? Porque é muito fácil você confiar em Deus quando não tá acontecendo nada demais, né? E aí, quando todo mundo falava pra mim que não tinha como ela sair da situação sem estar sequelada ou morta, eu falei, a única coisa que me resta é confiar em Deus. E aí eu subi, eu lembro que eu toquei aquela música, minha mãe gosta muito dela até hoje. E foi um mover de Deus no quarto, que até meu irmão, que mora em São Paulo, ele tava com a gente, ele não conhece a Cristo ainda, mas assim, não teve um encontro com Deus, né, ainda, mas até ele, que tava no outro quarto, ele acordou e ele veio ver o que tava acontecendo, porque eu senti Deus com a minha mãe naquele quarto e eu tive certeza da cura da minha amiga. E eu falei pra Deus, Senhor, eu não quero que ninguém me conte quando ela estiver curada. Eu quero ir visitar ela um dia e ela me falar que ela tá saindo do hospital. E eu continuei jejuando, eu continuei orando pela vida dela. E aí um dia eu tava saindo da faculdade e eu falei pra ela que eu ia passar lá. E aí, quando eu cheguei lá, ela tava super feliz e ela foi e falou assim, Gabi, ninguém tinha me falado. E ela falou, Gabi, eu vou sair daqui hoje, eu ganhei alta. Eu
falei, nossa, eu não acredito. Eu abracei ela e a gente começou a orar. E eu lembro que da primeira vez que eu fui lá, eu falei, eu posso orar pela vida dela? E a mãe dela não me conhecia assim muito. Aí a mãe dela da igreja olhou pra mim assim e falou, pode. Aí eu fiz uma oração, né, lá nela com todo o meu coração, chorei lá. E a mãe dela começou a orar e a tia dela começou a orar lá na sala. E aí, na última vez, né, nessa última vez que eu fui lá, a mãe dela veio pra mim, a mãe dela é um pouco, assim, reclusa, né? Ela chegou pra mim, ela falou assim, Gabi, você precisa continuar visitando a gente. E eu falei, nossa, com certeza, eu fiquei muito feliz, eu comecei a agradecer a Deus, porque assim, quando você confia em Deus de todo o seu coração, não adianta ninguém chegar pra você e falar que determinada situação não vai acontecer, ou determinada situação vai acontecer. O seu coração no Senhor de uma forma que você confie nele, mesmo que não tenha chão abaixo de você, mas que você confie no Senhor de todo o coração. Amém. E é isso aí, querido. Olha, o Senhor, Ele tem um mar aí para você, né? Que você possa se jogar, né, nesse mar, que você possa buscar as profundezas do Senhor, porque o Senhor é bom. Assim como Ele fez na vida da Gabriela, assim como Ele tem feito, o que Ele tem realizado, os desejos, né, as vontades. Nosso Deus, Ele é bom e Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele quer cuidar de você também. Você que está nos assistindo, você que gostou, você que quer conhecer a Gabi, vem até aqui, né? Nós estamos aqui no Centro Familiar de Cubatão, na Avenida Pedro José Cardoso, número 448. Você vai ser muito bem-vindo, né, Gabi? Nós estamos com uma programação aí tremenda de férias. Então, eu tenho certeza que Deus, Ele vai fazer algo assim transformador na sua vida. Mas para isso, você precisa dar um primeiro passo para Jesus, sabe? Deixar Ele entrar no seu coração, fazer morada e transformar a sua vida, porque Ele tem o melhor para você. Gabi, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida e que você realmente abra o seu coração para o Senhor, porque Ele tem uma vida nova para você. Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau. Você quer ser uma mulher que edifica? Então participe do Retiro de Mulheres. Mulheres segundo o coração de Deus. Do dia 14 a 16 de outubro. Na Estância Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Informações: 996-596804. Retiro de Mulheres Vida Nova. Participe e seja uma mulher edificada. Como está o seu coração? Como vai o seu casamento? A felicidade existe. Venha descobrir. Retiro de Casais Vida Nova. Dias 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro. No Hotel Monte Real, em Águas de Lindóia, em São Paulo. Informações: 3227-8970. Retiro de Casais Vida Nova. 2 corações ligados com o coração de Deus.